Então, eu vou iniciar fazendo uma apresentação da Denise, porque Uhum. eu sei que o pessoal do corpo conhece a Denise, mas fora do corpo, depois, quando circular, eu quero que a Denise seja mais conhecida, ela e o Marco Antônio, aqui em São Paulo, né? Então, eu acho que isso é uma coisa importante. A Denise eu vou ler aqui o que está na contracapa sobre ela, ela é uma psicanalista do membro do corpo freudiano que foi criado em 1994. Então, estamos chegando a 30 anos do corpo freudiano. E a Denise é uma pessoa que está sempre junto ao corpo e ao Marco Antônio, né? Que vai ser a próxima live que nós vamos fazer agora, qual é a data, Gustavo, do Marco Antônio? Deixa eu olhar aqui. Marco Antônio, é É dia 21 do 21 de 10. outubro. 21 de É, outubro. 21 de outubro. 21 de outubro, o Marco Antônio vai Isso. estar aqui também com seu último livro, né? O Laboratório do Psicanalista. Olha, são dois autores prolíficos, publicam muita coisa, mas muita mesmo. Mas, enfim, a Denise, além disso, é doutora em filosofia pela Pontífica Universidade Católica do Rio de Janeiro. Além disso, ela também é doutora pela Universidade de Paris 12. Ocupou o cargo de professora titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro, de onde ela comunicou outro dia que ela se afastou agora, este ano. E depois é editora do periódico eletrônico Psicanálise Barroco, em revista, e autora de diversos livros, entre os quais eu menciono aqui, até fiz uma listinha, A Transferência, uma viagem rumo ao continente, em 2006, Para que serve a psicanálise, em 2003, A Face Oculta do Amor, a tragédia à luz da psicanálise, de 2001. Veja só, né? Esse livro que é, sobretudo, focado na questão da tragédia, que nós vamos discutir hoje, já está sendo elaborado desde 2001, só por esse escrito, e mais o que veio antes. Histeria, o princípio de tudo, de 2001, Torções, a psicanálise, o barroco e o Brasil. Além disso, a Denise publica uma quantidade fantástica de artigos. Só para dizer algumas, a estética trágica do feminino e da psicanálise, feminino, mística, ressonâncias trágicas e barrocas do que ultrapassa o fio das palavras. Função e campo do recalque e o luto no contexto da cultura, reflexões sobre racismo e o blues, olha aí, o blues, né? O jazz americano, aquele mundo absolutamente fantástico, não é? Do jazz, né? Parece que ela vai tocando em tudo quanto é coisa que mexe com a gente. Em francês também ela publica. Um aqui que eu tenho é La psychanalyse dans la tourmente des Brésiliens en témoignant. Ou seja, a psicanálise na tormenta, os brasileiros testemunham. Outro, medo, perplexidade, negacionismo, aturdimento e luto, afetos do sujeito da pandemia. Outro fantástico, memória, traço, escrita, que já vamos retomar o Derrida e os seus traços e a discussão com Lacan. O que se inscreve, o que se transmite, escrito, estilo e transmissão, e a revista Psicanálise em
barroco. É tanta coisa, provavelmente tem mais, né? Então, quando eu Nossa, digo que é prolífica mesmo. Vocês dão licença, eu não tinha me dado conta que minha garrafinha de água terminou e minha garganta fica seca. nossa, ele cavou um monte de achado aí, eu nem lembrava mais. Olha, eu fui catar tudo, Denise, na internet, viu? Ixi, Uma nossa. verdadeira caça a Denise nos meios digitais. E olha que desde 2019 que eu não atualizo nada das minhas publicações na internet, Mas olha, é, no é currículo, né? uma coisa. Se você quiser, eu te mando esse, Eu esse quero, dossiê, viu? eu É o quero que que eu vou precisar fazer isso. E o que está faltando, você acrescenta depois, não é? Com Mas, certeza. mas hoje nós vamos nos dedicar ao segundo volume da sua trilogia, que é Elementos da Clínica Psicanalítica, volume 2, As Implicações do Amor, que é esse aqui. O primeiro volume é esse aqui. Essas capas coloridas são alegres como a Denise. Então, muita cor, muita vibração. Então, tem esse primeiro também é Elementos da Clínica, só que o tema é o desejo e sua ética. O terceiro está no forno, pelo que eu saiba, e é sobre o gozo, não é? Então, Isso. aguardamos o terceiro. O primeiro é um livro menor do que esse sobre a tragédia, ou sobre as implicações do amor. É O Desejo e Sua Ética, que tem um prefácio do Marco Antônio, depois tem Na Via de Freud, da Clínica dos Balizamentos Teóricos e Perspectiva Ética, depois Na Via de Lacan, conclusão e referências bibliográficas. E hoje nós vamos nos dedicar a esse livro. E eu quero dizer para você, Denise, que a minha leitura do seu livro me fez retomar tantas coisas minhas e me deu de vontade de retomar inúmeros temas que você trabalha. Antes de falar do que eu gosto de sempre ir para a última página. E na última página do seu livro, você surpreendeu, porque você escreve o quê? Um poema. Um poema necrológico, um poema de homenagem a Rubens Correia, aquele ator que fez O Diário de um Louco, uma peça absolutamente genial, com uma atuação que deixava a gente com um frio no estômago. Realmente, ele vai até o limite. Eu nunca vi um ator se colocar de maneira tão forte como o Rubens Correia. E, pelo jeito, você era amigo dele, não sei, primo, você Era termina. prima. Prima do Rubens. Eu estava pensando em ler, não sei se vocês gostariam que eu lesse o poema da Denise. Eu achei que era uma homenagem ao lado poético, não é? Porque a Denise tem um lado feminino, né? Porque ela, afinal de contas, está procurando o Goswolto, a questão feminino, não é? Que é, afinal de contas, o André, Alain Didier começa a sua apresentação do texto com simplesmente S abarrado entre parênteses. O buraco, a falta no grande outro, não é?
e que é o ponto de partida para a questão do além, o mais além, né? O au-delà. Esse au-delà, que eu conhecia, claro, né? Em Freud, né? Além do princípio do prazer, mas que em Lacan vai adquirir umas ressonâncias imensas, em quantidade de outras referências, sobretudo a questão do feminismo e da mística, né? Que são lugares onde a Denise tanto gosta de estar presente, junto com o Alain Didier Weil, né? Nesse sentido, eu concordo com Weil, que diz na introdução que é um livro audacioso e apaixonante. Realmente é audacioso e apaixonante, mas é também complexo e exige muita reflexão e muito pensamento. Crítico e não crítico, mas hoje eu queremos só ficar com a apresentação, e porque realmente trouxe tanta coisa. Esse poema que ela escreve tem tudo a ver com o livro, por isso que eu acho que vale a pena ler, né? Que eu acho que é um lado seu. Você deve escrever poesia escondido, porque eu não vi livro seu publicado de poesia. Vai Mas, sair, vai sair. Estou preparando, vai sair. vai sair, eu bem que achei. Porque Vai, você usa também vai. termos como tecer, trama, fio, fio, fim de linha, todos esses significantes que ligam ao tecido, ao tecer, né? A tecelagem, que sempre foi algo considerado feminino, mas eu tinha um amigo que era tecelão, e eu ajudei ele a comprar o primeiro tear. E eu passava noites na casa dele, tecendo com ele as suas Uau, tapeçarias. muito bom isso. Né? Você tinha isso. Então, o poema De Além Mares me sopraram a notícia. Rubens Correia morreu. Ai, ai dele, o que resta? Acho que virou um duende, desses que habitam o proscênio de todos os palcos, onde a tragédia encenada encoraja a vida, pelo efeito mesmo da assimilação da morte. E ele, que privilegiou encarnar os loucos, grande Arthur, e tantos, tantos outros. Lembram do monólogo, aquele do Diário de um Louco, como lembro, como lembro. Ele que preferiu marcar a presença dos diferentes, tantos Nelson Rodrigues. Lembram também do índio da Amazônia na TV? Eita fidelidade à Cuidauana, sua terra de origem. Ele é prova de que desses charcos quentes do Pantanal mato-grossense não brota só o majestoso jacaré. De lá também outras majestades tiram da terra e até mesmo do vermelho vivo que excede a cena do abate do gado, o elemento estético, para tricotar a vida, pinçar seus nós, percorrer a trama que celebra a vida, a beleza, ainda que da obscuridade do terrível, do doce Rubens ao Marquês de Sade, a coragem de um percurso que não renega nenhuma das facetas da condição humana. Viva Prometeu acorrentado e a celebração dos feitos humanos, demasiado humanos, que fazem o menino do interior, dos interiores, descobrir pela magia do cinema de domingo
que as personagens, embora não se escondam atrás da tela, habitam em algum lugar acessíveis aos ousados. E lá foi ele juntar-se a eles. Daí adeus à carreira esperada, direito, engenharia, adeus às tarefas no piano, adeus ao Banco do Brasil, última esperança da tia mocinha. E voilá, o teatro. E voici eu, que recebo em Paris a notícia atrasada da sua morte. Desta vez, não é encenação, ele morreu de verdade. E a vida lhe exigiu ainda mais. Exigiu que ele morresse de uma morte anunciada. Exigiu-lhe o heroísmo de fato. Pois é, Rubens, namorei o teatro, mas não o abracei como você esperava. Mas se aprendi a ler em Bodas de Sangue, Otelo, Elia, aqueles livrinhos que você me presenteava na infância e que descortinavam para mim o mais absoluto dos enigmas. Hoje celebro esses mesmos enigmas. Descubro que o trajeto da arte trágica à psicanálise, tema atual desses meus tempos de escrita e de escuta, é bem mais curto do que se pode imaginar. E dele você é o pivô. Hoje, certamente, não é dia de rock, e eu não sou a Mulher-Aranha, mas ainda assim te beijo, tua prima, Denise Maurano. Que poema! Nossa, até me emocionou escutá-lo de Eu você. fiquei tão emocionado quando eu li isso, né? E eu vi que aqui também você trama, tece e vai, sabe, vai montando a sua tessitura. Aqui está, digamos, o emocional e a força daquilo que você desenvolve de maneira mais pensante, ao passar por todas as tragédias de Freud e Lacan, não é? E, meu Deus do céu, a questão da morte, da linguagem, quando eu disse que você me fez retomar, eu achei uma pequena nota que eu escrevi num caderninho em 16 de nove de 2010. Olha que curioso. Ele fala, eu falei, hoje pensava a respeito desse nada ao nada. Pensei em Heidegger, das Nicht-Nichtet, ou o que, como Flusser traduzia, o nada nadeia, talvez melhor, o nada nadifica. Juntou-se a isso a primeira apresentação que ele fez, quando ele me abriu o mundo da filosofia com um discurso da morte. A burguesia não gosta de falar da morte. E foi um momento de fundamental na minha trajetória. E quando essa apresentou, e me impressionou. Aí juntei isso com a edição Arden, que é meu querido Hamlet, melhor edição inglesa de Hamlet, né? Em que a introdução é maior do que o texto do próprio Shakespeare, porque ela é toda com notas explicando o sentido das palavras da época de Shakespeare. Até escrevi uns comentários sobre algumas das traduções que você usa. Mas aí que seu dilema não era o Édipo, mas não querer entrar, era Édipo, mas não queria entrar na ordem do significante, que a ele cabia. Daí sua recusa em casar e ter filhos com Ofélia. Você trata longamente como dos momentos crucial do Hamlet, a questão da Ofélia. Eu estava pensando isso em 1610, né? E deixei de lado. Eu falei, não, preciso retomar isso agora. Depois, daí, sua recusa em casar seus filhos. Foi um gancho para
repensar Hamlet de Lacan, especialmente no terceiro capítulo do seu Seminário da Angústia. Isso se juntou também à fórmula da angústia do capítulo 2 e a questão de Nirvana em Freud, né? E a questão da falta e, portanto, do A barrado. Uau! Por isso, você me trouxe lembranças. E aí, eu acho que essa questão, né, que o Vaio coloca, o A barrado, é realmente o tópico, a questão da queda do pai, do nome do pai, as grandes transformações, né? Esses momentos trágicos e, ao mesmo tempo, uma visão nietzschiana, talvez inspirada no Eterno Retorno, que é sempre poder reafirmar a vida no que ela tem de bom e de mal. Simplesmente, aí tem a dimensão trágica e que você insiste, não é para ficar deprimido e triste, mas é para ficar vital e aberto, heraclitiano, para o devir da existência. Agora, eu deixo você falar, para começar, como você concebeu o seu projeto, o seu trio, e falar o que você gostaria de falar. Para começar a conversa, depois podemos tomar trechos do livro para prosseguir no debate. Obrigado por essa oportunidade dessa discussão com você e por ter aceito esse encontro. Nossa, Alan, eu que agradeço essa abertura assim fenomenal que me emocionou muitíssimo com essa ideia sua de trazer o poema que está lá no final para essa nossa abertura aqui. Bom, o que é curioso, né, Alan, é que esse trabalho ele não começou como enfim, eu não comecei com a consciência de que ele seria parte de uma trilogia. Isso aconteceu, a trilogia se fez só depois, né? Na verdade, esse trabalho ele foi uma transformação, né, do que foi a minha tese de doutorado, onde eu tive o privilégio de me dedicar a um período no qual eu me afastei de tudo para escrevê-la, né? Então, foi um grande mergulho, né? E eu acho que isso era, enfim, isso era alguma coisa com a qual eu sonhava de um dia poder fazer. Foi escrita num período curto, né? No período de um ano. A escrita dela, né? Se deu no período de um ano, e um mergulho muito grande. Ela veio na sequência, né, daquilo que eu havia escrito acerca do percurso da ética de Freud a Lacan, que também foi uma transformação da minha dissertação de mestrado. Ou seja, o que se colocou para mim quando eu comecei a clinicar e comecei a fazer a formação analítica era que eu queria saber o que me norteava na clínica. As pessoas podiam melhorar ou não melhorar, coisas podiam acontecer no consultório, e eu queria ter mais acesso ao que ali se dava, né? Enfim, para além do que se passava na minha análise pessoal também.
E foi com esse tema da ética que eu abri tanto o meu interesse pela filosofia, né, para marcar a diferença entre a ética filosófica e a sistematização da ética da psicanálise, e nessa, né, quer dizer, de que maneira ela estava anunciada em Freud e sistematizada em Lacan, né? E dessa forma, né, quer dizer, o que eu percebi foi que a questão do desejo ela se colocava como a porta inaugural de toda pesquisa psicanalítica, tanto por conta de que o sujeito para a psicanálise ele é uma decorrência da emergência do desejo, Freud assim o coloca na interpretação dos sonhos, né? E, efetivamente, né, o sujeito brota do desejo, né? Quanto para que uma análise comece, era preciso comparecimento do desejo de análise, né? O que nem sempre acontece. Afinal de contas, né, pedir ajuda não é pedir análise, né? E há toda uma delicadeza para a gente poder tanto contaminar o sujeito com o desejo de analista, né, para que ele embarque nessa aventura de fazer do seu sofrimento, né, uma investigação acerca dele mesmo e acerca da sua posição na vida, né? Quanto essa dimensão mesma, né, de abertura para reflexão exige de nós que o desejo seja colocado como um norteador, né, do trabalho. Bom, e é claro que na investigação do desejo eu chego à dimensão da tragédia, né? Não tinha como não chegar nisso. E daí eu resolvi que eu queria estudar a tragédia. E aí eu fui pesquisar onde é que tinha isso, e eu descobri que eu podia ir trabalhar com uns pesquisadores que tinham na Unicamp sobre a tragédia. E lá fui eu atrás, não sei como que eu ia conjugar isso, porque nessa época eu morava no Rio, trabalhava em Minas, ia ter que botar São Paulo no meio do caminho, mas lá fui eu. E na entrevista com esse helenista, né, esse pesquisador da tragédia, eu fui completamente desiludida, porque a primeira coisa que ele me perguntou foi: você sabe grego? Aí eu falei: não. Aí ele falou: então, você não tem nada para você fazer aqui. Aí eu saí de lá pisando nas orelhas, sabe como é que é? Tão triste e amargurada. Aí eu falei: mas, meu Deus, eu não queria fazer doutorado em psicanálise propriamente, eu queria efetivamente, a partir do estudo da tragédia, chegar na psicanálise, né? Fazer essa conjugação por dentro. Daí eu fui conversar com o decano da PUC, professor Danilo, e explicar meu problema para ele. Olha, eu sou psicanalista, fiz o meu mestrado em filosofia, agora eu estou querendo estudar a tragédia, mas eu tive na Unicamp, aconteceu isso, não sei o quê. O que você me recomenda? Para onde eu vou? Eu vou para psicologia, eu vou para filosofia, eu vou para letras, para onde eu vou?
E daí ele falou: olha, na filosofia tem um professor que anda interessado em psicanálise, né? Ele é assim muito doidão, muito polêmico, mas eu acho que você vai se entender bem com ele. Aí eu fui procurar o Sérgio Fernandes Fernandes, você e, menciona e muito ele. exatamente. E aí ele falou: me dá o teu livro. Não, ainda não tinha sido publicado a minha dissertação. Não, me dá a tua dissertação. Aí eu passei para ele, ele falou: me procure em uma semana. Em uma semana eu procurei, ele falou: não posso falar com você agora. Estou muito abalado com o teu trabalho, assim, brabo. Aí eu falei: ferrou, a minha orelha vai ficar esmagada. Aí me procura daqui a 15 dias. Aí eu o procurei, e quando eu cheguei, enfim, quando eu entrei no corredor lá na PUC, onde ele dava aula, para eu encontrar com ele, ele me avista lá do fundo do corredor e grita: aí está a minha psicanalista! E aí e me entregou o trabalho todo escrito de cima a baixo, me explicando que, pela filosofia, ele não tinha entendido muita coisa do que eu tinha dito, tinha entendido muito pouco. Mas, como ele era zen budista, que o meu trabalho tinha ficado absolutamente claro para ele. Então, ele me deixou livre. E aí, realmente, eu fiz uma imersão na perspectiva do trágico, da tragédia, na psicanálise, percorrendo é, quase que exaustivamente todas as menções que há da tragédia e do trágico em Freud e Lacan. Não tinha o buscar, não tinha Freud na internet, nem Lacan, não tinham todos os textos publicados, então tinham muita coisa que ainda era estenografia. Então foram assim dias e dias e dias e dias percorrendo as páginas e tentando buscar os trechos, enfim, uma doideira. Mas Esse lado de pesquisa está muito claro no trabalho. é, É quase é, exaustivo o que você faz. A gente sente foi, isso, né? É foi. uma E pesquisa. foi muito emocionante. Tinha vezes, nossa, eu passava por aquelas passagens do Hamlet com a Ofélia, chorava, tinha que parar de escrever porque eu embaçava tudo, aí voltava. Foi uma imersão realmente muito, muito profunda e que, para mim, trouxe uma conjugação efetiva da dimensão artisticamente trágica daquilo com o que nós trabalhamos, né? No sentido em que, se nós convocamos os horrores a comparecer, como Freud nos alerta lá na abertura, né, na epígrafe da interpretação dos sonhos, isso não pode se dar sem um manejo muito cuidadoso e muito específico desses horrores que a gente convoca. Senão, a psicanálise não é sustentável, né? Senão, a gente não suporta, e aí a gente apela para milhares de outras coisas que não são propriamente. Não estão propriamente no rumo, no cunho da investigação analítica, né? Essa investigação ela exige uma ousadia, ela exige uma coragem
que tem que ser amortecida com elementos artísticos e amorosos para que esse trabalho seja sustentável. Senão, não dá pedal. Uhum. E foi isso. Mas, lendo o seu trabalho, teve momentos que eu até esquecia que era o amor, era a tragédia que eu estava. O amor está lá, quer dizer, está lá na transferência que você insiste, não é? O amor na psicanálise, ou aquilo que permite ou concede a possibilidade do gozo, e etc. Quer dizer, tem toda essa dimensão, mais talvez na parte inicial da apresentação, a sua apresentação é um tour de force, porque você, em 23 páginas, coisa assim, fez um condensado assim de uma de uma densidade em que você quer dizer tudo em pouquíssimo espaço e obriga uma leitura extremamente atenta, né? Eu confesso que tive problema, trabalho de ficar lendo isso tudo, mas quando chegou às tragédias, aí foi uma alegria, viu? Porque você foi desenvolvendo e trazendo a posição do Freud, a posição do Lacan, e mais, dando a sua contribuição, algo que você mesmo disse, que você trouxe algo a mais, que eles, você achou que não foram devidamente ao fundo. Talvez você pudesse falar sobre isso. O que você trouxe a mais nessa discussão, que para você foi essa imersão nas tragédias ao longo da obra de Freud e Lacan. Não sei se há mais, mas me parece que aquilo que eu digo que eu não vejo em Freud e Lacan tão presente é a referência a Nietzsche, né? Ou seja, né, eu acho que Freud e Lacan estão tão mais próximos de Nietzsche do que aquilo que eles mencionam, do que aquilo que eles confessam, né? E o que eu tentei fazer foi mostrar a profunda proximidade entre eles. Obviamente, não dá para dizer que o que Nietzsche traz contempla o que apareceu com Freud e com Lacan. Obviamente que não, mas o modo de Nietzsche apresentar a questão da tragédia e a sua visão da condição humana a partir, né, da sua leitura da tragédia, isso está extremamente presente no trabalho de Freud e no trabalho de Lacan. O Paul Laurent Assun, no livro dele, Freud e Nietzsche, ele chega a comentar isso quando ele, se eu estou bem lembrada, né, quando ele diz que Freud teve alguns momentos em relação à obra do Nietzsche, passando helicóptero, que, num primeiro momento, Freud escreveu que ele era doido para Nietzsche, parecia que Nietzsche tinha muito a ver com o trabalho dele. No segundo momento, ele disse: oba, vou sair de férias e conseguir comprar as obras completas do Nietzsche. Vou me dedicar a isso. Num terceiro momento, ele disse: vou parar de ler Nietzsche, porque está influenciando muito o meu trabalho. E num terceiro momento, ele disse: não li tanto Nietzsche, não tem muito a ver com ele. Mas Nietzsche estava no ar e, obviamente, Nietzsche Com certeza. Não. é E os fundamental. termos que eles usam, né, tanto Freud quanto Lacan, é impressionante. E mesmo, né, como acolher a vamos dizer assim, essa gravidade da ética da psicanálise sem
sem esse contorno artisticamente trágico. Como acolher isso, né? Como é que você pode convocar alguém a se haver com tudo que há, né? E, obviamente, se a pessoa vem te procurar porque está sofrendo, o que há não é bolinho, né? É dor, é impasse, né? Como você convocar o sujeito a se haver com isso, que, inclusive, é pior do que o sintoma, porque, afinal de contas, o sintoma já vem em defesa frente a isso, sem você estar munido de elementos transfiguradores desse horror, né? E o que é a tragédia, né? Se não uma via de transfiguração do horror? Porque como que quando o homem vai botar em cena, na construção da cidade, vai botar em cena aquilo que escapa à organização da cidade, né? Aquilo que remete ainda ao que existe de com toda a potência selvagem, com toda a potência bárbara, digamos assim, eu não gosto muito desse termo, mas, enfim, como colocar isso em cena nesse momento da construção da democracia grega, de modo a que isso possa favorecer essa mesma democracia, essa mesma civilidade, né? E não o contrário, né? Isso que é a grande coisa, né? Nós convocamos isso, nós lidamos com isso. E aí, quando você chama esse horror a comparecer, quando você chama o diabo, quando ele aparece, você não pode sair correndo dele, você não pode dizer, opa, né? Era brincadeirinha, né? Enfim. E aí, essa interpretação, né, do Nietzsche, né, de que a tragédia é um meio de transfiguração do horror pela via da música, né? Porque ele destacava muito a função da música na tragédia, né? Você pode suportar todos aqueles horrores em cena porque a música potencializa essa dimensão da existência que te encoraja. Não importa o que haja, ela te encoraja, né? E o Lacan sublinha a dimensão da beleza, né? A beleza das ações e da cena, a beleza dos gestos de Antígona, né? Que são gestos de um amor radical, né? E daí toda a conexão que ele faz do belo com o amor, que me parece preciosa, né? E que é isso que eu tentei jogar holofotes aonde me parece que não tinham sido jogados por eles, entende? Então, eu acho que a minha tentativa de contribuição foi nesse sentido, porque se a gente pensar, né, quais são os elementos transfiguradores com os quais a gente trabalha na clínica analítica, já que, né, o trágico comparece, eu creio que a gente pode dizer que é a musicalidade da fala, né? Ou seja, quando alguém começa a fazer uma análise, ela começa a arriscar fazer um monte de coisa que ela não fazia antes, né? Por quê? Porque ela pode ir lá falar, né? Qualquer coisa ela vai lá falar para o analista, né? Toda essa primazia do significante sobre o significado, que dá bem a dimensão da potência da voz, da pulsão invocante, né? Me parece que é o que comparece como um dos elementos de transfiguração do horror com o qual a gente trabalha. E, para além disso, a dimensão do belo
que diz respeito ao modo como se faz o manejo do amor no trabalho analítico, né? O amor não como busca do belo, mas como aquilo que incita a criação, aquilo que inspira a criação. Perto do belo, como diz Diotima, se tem vontade de expandir, né? Perto do feio, não. Perto do belo, o belo dá vontade de expansão, dá vontade de geração, né? Então, é essa a dimensão do amor, né? Na relação com o belo. E, bom, o analista está aí para trabalhar com a transferência, incitando a criação pela, pelo estímulo que o belo possibilita, né? O belo, essa ideia do belo, eu acho que ela é muito legal e ela é muito complexa, porque o belo não como alguma coisa que um objeto guarda em si, né? Mas como a maneira como um objeto pode se mostrar via de passagem, meio de transporte para todos os outros objetos, né? Esse sentido do belo, eu acho que nos ajuda a pensar nele uma das propostas que estão presentes que está presente na analítica do belo de Kant, quando ele dá o exemplo do tigre, do leopardo, não me lembro mais precisamente, enfim, do animal selvagem, parece que é o leopardo, que ele não é belo por ele mesmo, mas ele é belo por, através do que ele representar toda a sua espécie. Então, é esse objeto que o analista é, né? Ele é causa de desejo na medida em que ele não é um objeto que se encerra nele mesmo, mas ele é um objeto vazado que possibilita o sujeito, vamos dizer assim, né, promover essa desfixação libidinal nessa passagem para todos os objetos, dado que o sujeito estava lá enrijecido, fixado. Então, por A esse questão da viés. abertura e a posição do analista no pequeno a, né? Exatamente isso. Denise, eu acho que talvez a gente pudesse abrir, não é? Se alguém quiser Claro. fazer uma pergunta, Uhum. para que outras vozes pudessem entrar nesse debate, e, se não tiver interesse, a gente continua, mas então está aberto aí para quem quiser fazer algum Oi, comentário. bom dia. Oi, Bom Jair. dia, Oi, Denise. Tudo Tudo bem? bom? Bom dia a todos. Então, Denise, você falando do belo me suscitou uma questão. O belo na relação com a estética, ele está ligado a alguma coisa de estética? Eu entendi quando você fala do belo que é algo que se faz representar para outros objetos, quer dizer, é do singular para um plural. Mas aí tem uma questão estética também, junto ao belo, não? Uai, mas o que a gente vai entender por estética? Se a É, gente entender por estética a questão da estesis, a questão da sensibilidade, o estudo da sensibilidade, e não o estudo do bonito, né? Daquilo que um objeto encerra nele mesmo, o que a gente vai perceber é que essa dimensão do belo ela aponta para essa inspiração ao que vai além daquele objeto, ao que vai além daquilo que ali está te sendo apresentado.
essa possibilidade de ver além, essa dimensão estética, de beleza, que está presente no objeto pequeno a, digamos assim, que o analista presentifica, né, no seu modo de manejar os afetos que lhe são endereçados. Ou seja, isso não é para mim, isso vai para além de mim. Sim, eu entendi essa colocação. Na verdade, eu entendo como algo que se faz representar e até como um movimento do pequeno A, aí que você traz essa relação. Eu acho que eu não sei se estou pensando de acordo com a tua colocação. Há através você traz aí o objeto pequeno A como uma causa, né? Como causa de Isso, desejo, logicamente. isso. Então, quando você traz isso ligado ao belo, né? Também que tem essa relação, mas assim, bom, a minha questão é se teria, aí você faz uma diferenciação, não sei se eu consegui compreender, mas que no belo, a minha questão era, a questão do belo, ela preconiza, ela tem uma questão estética, né? Sim. Mas aí você falou, não, você até marcou uma diferença. Mas aí, quando você fala do leopardo, não é isso? Uhum. Que se faz representar para um todo, um outro que ele representa, né? Mas ele está dentro de uma estética, não? Do que é o belo. Ele não na perspectiva, ele está dentro de uma estética, só que essa estética que, apelando, né, o próprio sentido da estética, que vai passar por essa priorização do elemento de sensibilidade no acesso às coisas, ele vai apontar para toda uma outra dimensão de coisas que estão dentro dessa linhagem que diz respeito a ele, né? Então, ele é belo por conta dele ser um paradigma para a sua própria espécie, né? Nesse sentido, a dimensão do belo que participa do desejo do analista, ela vai na direção de abrir esse canal para que todos os objetos que estão na cadeia de, vamos dizer assim, enfim, que estão na cadeia de interesses, não, essa palavra é péssima, mas que estão na cadeia dos fisgamentos que sustentam o sujeito na vida, vão estar ali convocados a comparecerem, né? Então, a gente não está aqui trabalhando com a ideia da estética no sentido de harmonização de ambiente, no sentido de, enfim, no sentido mais comum, né? Mas no sentido filosófico mesmo, né? Da estética como aquilo que nos remete a lançar luz sobre esse modo de conhecer que passa pela sensibilidade, né? Entendi. Nesse sentido, a ética e a estética se conjugam, né? Aquilo com que a ética da psicanálise trabalha está imbricado numa dimensão estética. Sim, sim. Entendi, Denise. Obrigado, viu? Né? Alguém mais, por favor, quer falar? Mário, não vai fazer um comentário? Mário, por favor. Então, Denise, tanto a tua, como o Alan falou, né, essa tua produção tão prolífica, né,
E também a quantidade de pistas que você abre, essas coisas tão interessantes que você faz, não é? Você funciona como causa de desejo, de elaboração, de inquietação. Ai, E eu que acho bom. interessante que tivesse surgido agora aqui no debate, né? Essa questão, digamos, estética ligada à transferência, né? Esse lugar do analista em posição de objeto A. Eu também fiquei interpelado por isso, né? E, e de você deslocando, então, essa ideia da estética como beleza, como belo, né, para a interpelação no campo da sensibilidade. Então, eu queria te escutar um pouquinho mais de como se situa isso em relação ao lugar do analista de fachada de pequeno A. Eu, Uhum. eu me lembrei, eu acho que você deve conhecer, de uma canção que o Caetano Veloso fez para Maria Bethânia e para Nina Simone, né? E tem uma gravação belíssima das duas juntas, e que em inglês é Ready to Sing, né? Pronta para cantar. E que justamente tem algo que diz assim, quando é que o sujeito supera todas essas grandes questões, e a partir daí ele agora está pronto para cantar, né? E tem um momento que é no verso que ele diz assim, né? Que é essa possibilidade, né? Ela é com a asa aberta pairando no ar, né? E nesse momento ele diz assim, né? Beyond despair and bliss, né? Mais além, né? Tem a questão do mais além, né? Beyond despair, né? Mais além do desespero e da felicidade, né? Da, Uhum. do, da satisfação, mais além do desespero e da satisfação, do bliss, né? Ou seja, a celebração da sensibilidade. Então, mas é engraçado para mim, né? Então é isso que eu queria te escutar, porque para mim o que diz ali é estar liberto da sensibilidade, está liberto Ah, do, está para além disso, né? Já, né? Eu começo a poder a cantar, né? Quando eu estou para além, porque porque ele pode finalmente encarar o abismo, né? A canção se dá toda em cima do abismo, agora ele olha o abismo, então dessa questão trágica, eu encaro o uhum, abismo com serenidade, né? Eu não tenho nem desespero nem satisfação, ele está para além disso. E aí uhum, a questão do belo vem depois. Ela vem depois, uhum, está pronta para cantar depois que ele está para além, mais além do desespero uhum. de ficar diante do abismo, ou no desespero, ou na fascinação, né? Então eu queria te escutar como é que você vê essa tensão dessas duas Sim, coisas. talvez, Mário, o que eu penso é que talvez a gente possa pensar num modo de sensibilidade que não é propriamente do sujeito, mas é, é, é do de-sujeito, Então, isso. né? Alguma coisa que atravessa o sujeito sem que ele precise sem que ele precise nomeá-la, sem que ele precise representá-la, sem que ele precise, entende? É outra pegada nessa direção, né? Eu fiquei O, pensando nisso mesmo, né? É a partir de um dessujeito que aí é a questão do belo se isso, coloca. Aí que é que, exatamente, né? Você exatamente. Mas me mesmo usa a dessubjetivação nesse caso. Você mesmo fala. exatamente. Exatamente. E é nesse sentido que isso se conjuga com aquilo que a gente pode chamar de um encaminhamento a esse campo do feminino, ou seja, a esse campo onde se supõe a existência de um gozo dessubjetivado, né? Mas que nem por isso se deixa de ter notícias de sua existência, né? Percebe? E é nesse sentido, então, que a psicanálise aponta o feminino. Mas É, então, a é que eu fiquei pensando no teu professor carioca de grego, lá teu professor, né, de tragédia grega,
Quando ele diz assim, eu entendi porque eu sou zen. Né? Eu entendi, né? Aí eu pensei, de fato, como é que você vê essa questão com o zen? Né? O zen tem a ver, né, justamente com a posição de... A questão não é mais o desejo, é se libertar dele. Né? Né? Perfeito, E o perfeito. quanto que se libertar dele tem a ver com essa questão que se traz. Se libertar dele é um outro gozo, é uma outra coisa. Não é mais de eu desejar alguma coisa. Né? Perfeito. É claro que não dá para habitar todo o tempo isso, né? Mas, Tem que pagar as contas, os boletos, né? pois é, tem os boletos que não nos deixam esquecer, né, dessa corporeidade, né? Mas, Mário, eu acho que é pensar que talvez essa inflação, né, de subjetivação, de desejo, sujeito do desejo, blá, 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 com o qual nós convivemos nessa nossa civilização ocidental, né? Isso daí é perceber que isso aí já deu notícias de que está falindo, né? E a grande coisa para mim, assim, a grande sacada, tanto de Freud, mais ainda de Lacan, foi terem percebido isso por aquilo que eles elaboraram em termos psicanalíticos, ou pelas frestas que eles deixaram para essa elaboração. Porque a gente vê outras culturas que não estão tão centradas na subjetivação, na subjetividade, no gozo fálico, e que estão muito mais disponíveis, vocacionadas para essa dimensão do além de si, né? Essa dimensão da entrega, né? Eu ando assim apaixonada, né, pelas lideranças indígenas, como eu tenho falado com vocês. Eu estava lendo outro dia o Davi Copenhauer, ele contando sobre a história dele e sobre como que se nomeia as pessoas na aldeia, né, indígena, a aldeia Yanomami. E como é que ele chamou Davi, como é que depois, né, Yanomami, e que ele primeiro não chamava assim. E aí ele conta que as crianças não têm nome. Todas as crianças, quando nascem, elas são crianças, né? Elas são nomeadas como crianças. E é a partir do modo como essa criança vai intervindo, vai acontecendo, Chorona, então o nome dela vai ser Chorona. Esperta, o nome dela vai ser Esperta. É que esses nomes, isso daí vai nomeando, né, o sujeito. Da mesma maneira, também não tem o sobrenome, né? Mas o sobrenome vai ser decorrente do lugar onde o sujeito habita. Entende? Tem tribos, né, que não tem pronome, na língua deles não tem pronome possessivo, meu, seu, nosso. Gente, isso compõe um psiquismo que a gente tem que pensar sobre isso, sobre ele, entendeu? Sobretudo diante da nossa falência civilizacional, né? E a psicanálise não está fora disso, entende? Eu acho que o trágico ele abre uma porta para se pensar isso, porque o que o Freud, qual é, assim, a meu ver, assim, a grande sacada do Freud foi perceber, né, que no mundo em que ele estava vivendo, as pessoas sofriam não mais propriamente por não serem cidadãos, não mais propriamente por não serem, enfim, não estarem à imagem e semelhança de Deus ou suprarracionais, não sei o quê, mas sofriam de amor, né?
A contemporaneidade foca todas as luzes para a felicidade no amor e na sexualidade, a minha tese, digamos assim. E o Freud percebe isso e cria um tratamento para o amor. Mas para inflacionar o amor, para dizer, olha, vem aqui que eu vou te ensinar como amar melhor e, portanto, você será salvo. Né? Você vai amar tão bem que você vai ser salvo. Não, ele mostra, né, que no próprio processo, esse investimento, ele inflacionado, né, ele se esgarça e revela o buraco que é da condição humana e que não há o que tape esse buraco. Mas nem por isso se pode, nem se deve prescindir da tentativa, né? É o que ele coloca no mal-estar, né? Então, essa falência desse modo de operar com a vida, né? Esse furo, essa aposta cega de que o nome do pai, né? A linguagem, ou, enfim, vai dar conta de tudo, né? Isso, no próprio bojo do desenvolvimento da teoria, revela que precisa de um mais além. Né? É imperativo que haja um mais além. E eu acho que a gente está no bate-bola desse imperativo. O que a gente pode fazer com isso? Denise, bom dia. Bom dia. Olha só, eu estou acompanhando com muita atenção, não só essa sua apresentação, mas todas as outras vezes em que você aparece nos nossos seminários. É que eu estou tentando, eu sei que você também tem esse viés, né? Na dessubjetivação, esse viés elaborado por Michel Foucault, e ouvindo você hoje, parece que, você me diga se eu estou errado, parece que eu estou conseguindo uma via para articular duas teorias de sujeito, a do Lacan com a de Michel Foucault. E você traz aqui elementos em que isso é possível. Estou escrevendo um trabalho sobre isso, né? Ou seja, porque sempre eu fui chamado a atenção de que, na clínica, o que você convoca como processo de subjetivação vem daquele que se coloca, que se abre pela fala. Né? E eu, nos meus estudos de Michel Foucault, eu vejo que ele trabalha essa perspectiva da subjetivação, mas operando justamente com a cultura, com a história, né? E então os elementos que ele coloca em cena para ver esse processo de subjetivação acontecendo, seja pela sexualidade, seja pela loucura, seja pela arte, são as obras, né? São aquilo que se documenta como marca de um certo processo de subjetivação. Mas aí o que me embrulha um pouco é que, como você colocou agora no exemplo, né, do nome, né, dentro de uma cultura indígena, né? Quer dizer, essa remissão, ela não põe no setting da análise aquele indivíduo que é nomeado, mas ela põe no setting digamos, a filologia cultural, não é? É uma tentativa que eu estou fazendo assim com você de exercitar esse pensamento, porque você sabe, tem uma dimensão aí que é propriamente filosófica no Michel Foucault, mas que também tem um certo atravessamento. Ele mesmo, já estou relendo alguns estudos, né? Ele vai admitir esse cruzamento com Lacan, né? Dizer que, então, porque eu sempre fui chamado muito a atenção nos meus estudos, desde que estava no doutorado, né? Toma cuidado, porque quando você fala em subjetivação em Foucault, por exemplo, não é o mesmo que acontece quando você fala em Lacan. E justamente a problemática é essa, porque lá no Lacan você não tem a pressuposição de uma história, a pressuposição de uma cultura,
Você tem o acontecimento da fala no momento em que ela acontece, né? Enquanto que eu fiz já vários trabalhos, trabalhando com Michel Foucault, trabalhar com a problemática da subjetivação, claro, em determinados terrenos precisos, você já parte de uma pressuposição em que você inscreve aquele fato enunciativo pelo qual você tenta entender um processo de subjetivação. O Michel Foucault, você deve conhecer bem, isso que você fala sobre o belo e o estético, né? O Michel Foucault, inclusive, tem no A Coragem da Verdade, tem uma formulação bonita, né? Que não importa eu fazer uma obra na vida, mas eu fazer da minha vida uma obra de arte, né? E em tudo isso ele não está operando com um acontecimento singular, pontual. Claro, até está, né? Quando ele trabalha, por exemplo, com a pintura de Manet, mas é operando justamente de um outro modo, né? Eu só queria ver até que ponto essas coisas todas eu Se posso juntar conjugam. e criar um ponto de intersecção de uma Entendi. perspectiva de Seria bom subjetividade. passar para não ocupar todo o espaço. Sim. Pedro, tem um momento no livro que eu estabeleço um diálogo entre Foucault e Lacan, né? As Ah, críticas de cheguei lá Foucault ainda. e a resposta de Lacan, né? Tá. É, é, enfim, a crítica, no caso aqui no livro, a crítica de Foucault acerca da questão da sexualidade, tudo volta ao quarto dos pais, lembra quando ele coloca isso? E a Isso, exato. resposta de Lacan sobre isso. O que me parece, assim, para te responder mais rapidamente, porque isso é um vasto Eu campo, sei, sim. o que me parece que eu posso dizer é que a psicanálise começa, sim, pela investigação desse sujeito do desejo, né? Uma análise, eu digo, uma análise, né? Na clínica, né? Porque você começa lá e você que nunca deu bola para o teu sonho, você começa a perceber que esse sonho diz algo de você, você começa a perceber que o seu modo de se dirigir a uma pessoa é diferente, né? Então, ou seja, você começa a atinar para quem é você nessa parada toda, né? É, e haja investimento nessa história de si, né? Só que uma análise, efetivamente, ela se dá, né, vamos dizer assim, a grande novidade de uma psicanálise não é esse reconhecimento de si e ponto. Até aí, o que você tem é ampliação de consciência, digamos assim, né? Uma análise se dá efetivamente quando você percebe o que, e mesmo, né, não só a ampliação de consciência, mas mesmo essas tentativas de, digamos assim, de tornar consciente o inconsciente, né, o modo de uma das proposições primeiras do Freud, você percebe que tem algo que vai muito mais além disso, né? Que não há explicação, não há representação que dê conta da existência, né? Nesse sentido, se a psicanálise trabalha sobre o sujeito do desejo, tem um ponto no desejo que, em último termo, é desejo de morte, né? Que, em último termo, o cumprimento, a realização do desejo seria voltar ao ponto de partida e, portanto, né? Acabou-se o desejo, né? É nesse ponto que eu acho que a gente pode trabalhar a perspectiva na qual o psiquismo, a dimensão do psíquico, talvez não seja só subjetiva. Talvez a gente tenha uma outra dimensão do psiquismo que também opera em nós, né? Que eu estou chamando de ecologia psíquica, né? Não nesse livro, mas, enfim, que opera em nós, nos conjugando a tudo que está em torno e nos disponibilizando
para essa entrega, né? Mas que, entretanto, né, isso na nossa cultura é muito posto de lado, né? Porque até mesmo o ato de até mesmo o ato, né, de compartilhar e tudo mais, ele acaba ficando voltado para um retorno, um ganho para si, né? E a perspectiva com a qual eu estou tentando pensar, né, tentando operar, é, diante desse esgarçamento que revela que nenhuma representação, nada dessa ordem dá conta da existência, como é que a gente pode pensar isso que vai além, né, do sujeito que nós somos, né, e que não anula o fato de nós existirmos, né? Ou seja, como podemos pensar o desse jeito, né? Isso. Uhum. Muito O, obrigado, Denise. Opa, Denise, pensado demais. a discussão ficou na parte mais ampla, mas a parte das tragédias, eu queria voltar a dois termos que eu queria muito que você definisse, porque eu fiquei em dúvida quanto ao uso que você faz. Os termos gregos, que você disse que teve problema lá com o professor de grego, é o termo até e hamartia. Porque eu perguntei para uma amiga minha que é professora do departamento de grego e tradutora do grego, o que é até e hamartia. Ela falou, é o engano, sendo que até é aquele engano meio enlouquecido, enquanto que a hamartia é o engano que visa um alvo e erra o alvo. Ela deu essas duas definições para mim da noção de até. E na tragédia parece que esses enganos são os que levam a o surgimento de um destino tão funesto, como o do Édipo, que matou o pai, que agora vai também. Tá. Enfim, a sequência que todas as tragédias têm, sempre carregando, digamos, os pecados dos que antes vieram. Então, eu queria muito que você colocasse como é que você vê esses dois termos dentro do seu texto, que são muito importantes para a análise da tragédia, não só na Grécia, mas depois você vai usar isso o próprio Hamlet, você vai citar outra vez até, e até com Paul Claudel, quando você chega no fim, na contemporaneidade. Então, seria bom você falar um pouco sobre isso, né? Nossa, que olhar aguçado o seu, porque você sabe que quando, quando eu conheci o Alain de Devaio por traduzir coisas dele, por correspondência, né? E a primeira vez que eu resolvi mostrar um trabalho meu para ele, né, que foi a primeira parte desse livro, na verdade, a primeira parte do Face Oculta do Amor, né, na época que eu estava escrevendo. Ele marcou comigo na casa dele, no consultório dele, e quando eu cheguei lá, ele me recebeu muito sério, e a primeira pergunta que ele me fez foi essa. Ele disse,
me chamou muito a atenção o destaque que você dá a esse termo até. Até então, eu não tinha me atentado para o peso que esse termo tem na avaliação da tragédia. E, bom, e a conversa nossa começou daí, né? Bom, o que dá esse peso ao termo até, né? Como a sua amiga colocou, realmente ele fala dessa certa loucura que é interpretada por Lacan também como cegueira, né? E mais do que isso, o que o Lacan aponta é que a até designa o limite do que se pode ver da condição humana. Eis aí o trágico. Uhum. Quando se quer ver mais além do que se pode ver da condição humana, olha no que dá, né? Dá uma loucura, né? Exatamente, né? Que Então, louco, que louco. então tem no que os heróis trágicos pecaram, vamos dizer assim. Não foi justamente nessa ambição de ir além do que se pode ver na condição humana. Édipo em Édipo isso é bem notório, né? Mas em todos os outros, Depois né? ele não pode ver, né? Exatamente, exatamente. E a armatia, ela tem uma diferença importante em relação à áter, porque, embora ela não represente um equívoco, um erro removível, né? Alguma coisa podia não ter errado, né? Ainda assim, ela diz de um gesto, de um encaminhamento que aquele sujeito fez, não é propriamente da condição humana, é daquele sujeito, né? A armatia ela está muito referida, por exemplo, ao equívoco de Creonte, né? Que queria um tipo de organização da cidade que não levava em conta o que hoje se chama jurisnaturalismo, né? Não levava em conta a lei não escrita dos deuses, levava em conta só a organização da cidade, né? Então, se na ordem, né, da monarquia, né? Primeiro é fulano, depois é o filho mais velho, ou o filho mais novo, depois é cicrano. Essa ordem tem que ser cumprida, a despeito de qualquer coisa, né? E o que não for cumprido nesse sentido tem que ser punido. O equívoco de Creonte, né? Ele está pautado por uma posição dele que não podia ser outra, mas que traz no seu bojo esse mau passo, né? Uhum. Mas não é vamos dizer assim, não é um equívoco removível, né? Está na natureza da proposta do Erra o alvo, erra o alvo. Exatamente, erra o alvo. Ele está querendo uma coisa certa, mas ele erra o alvo, né? Ele está querendo a organização da cidade, mas ele erra o alvo. Pois Tem é. alguém que está querendo falar aqui também, a Graça. Estou querendo falar. Graça. Tudo bem? Tudo bom, Graça? Tudo. Obrigada pelo livro, viu? O Mauro manda também um beijo para você. Ele fez força para estar hoje aqui, mas ele tinha um compromisso. Tá certo, ele me falou. Ele falou, né? Então, te ouvindo, eu fiquei pensando na questão do entusiasmo. Como que se juntaria, né? Porque o Lacan fala lá nas notas do italianas, ele fala sem o entusiasmo, pode ser que tenha até análise, mas não há analista. E eu fiquei pensando na questão dessa transformação, da transmissão da psicanálise, né? Nesse sentido, porque no seminário 7 o Lacan vai falar que o belo seria o último véu do horror. Uhum.
falar isso. Sim, Daí fiquei super bem pensando, lembrado. como é que se junta se não estaria aí faltando a questão de pensarmos desse entusiasmo, né? Porque para falar desse horror, você mesmo coloca aí desse trágico, né? Dessa tragédia, né? Aquilo que remete justamente essa coisa selvagem, porque é como se fosse essa pulsão sem ser colonizada pelo amor. Porque eu fiquei pensando também que o Freud fala, é preciso começar a amar para não adoecer. E o Uhum. Lacan fala de outra forma, eu te amo, mas porque inexplicavelmente amo em ti mais do que tu. Né? Ele fala essa diferença, né? De desse mais além, que eu acho que é isso que você está Uhum. tentando dizer. Sim, Né? sim. Ao mesmo Uhum. tempo, quem ama muito idealizado escraviza e adoece. Uhum. Agora, Uhum. ainda é possível, essa que é a minha pergunta, né? Nesse momento, né, contemporâneo que estamos, como é possível essa passagem desse amor ideal a esse amor possível, desamarrando do sintoma, né, para que tenha essa liberdade de criar um novo laço, um novo amor, né, que acho que você fala agora no final, que é justamente de é, além de, né? O que tem aí além de, né? Desse amor que desenlaça aí do sintoma, mas que há algo ah, não sei nem explicar isso, mas fiquei pensando sobre isso, né? Desse algo mais desse amor que sai desse laço idealizado, sai do sintoma e vai para esse algo a mais, né? Que tipo de Então, amor olha, seria esse? isso que você está trazendo me dá uma pega para voltar à questão do belo, que eu acho que é central nessa história toda, que se conjuga com entusiasmo. É, é, não à toa, quando Lacan vai trabalhar a transferência no Seminário 8, ele começa, e uma boa parte do livro, ele vai falar do quê? Do banquete de Platão, né? Isso. Que é o elogio ao amor. E Uhum. ele vai dar diversas definições, né? Ele, a partir, né, do banquete, vão comparecer lá diversas definições do amor, é, é, mas ele vai dar destaque àquela que vai aparecer quando Sócrates vai falar, dizendo que sobre o amor ele nada sabe, ele só sabe o que lhe disse uma mulher, a Diotima, a sacerdotisa de Mantineia. E o que a sacerdotisa diz? Ela diz que aconteceu com o amor o mesmo equívoco que aconteceu com a palavra poiesis. Poiesis, que significava ação de fazer, ficou reduzida à ação de fazer verso, né? E que com amor, que seria alguma coisa que nos voltaria para o que é bom, né? E amplia a existência, ficou reduzido a de dois fazer um, né? Até na coisa do mito dos seres inteiriços, né? Cadê a minha metade? Cadê a minha metade? Vamos fazer um, né? E aí ela diz que não é nada disso. Ela diz que chega a uma certa altura da vida, a gente quer se expandir. Algo em nós fica incontido, apela à geração, seja pelo corpo, seja pela alma. E prosseguindo, ela diz que é nesse ponto que o belo vai interessar, não como algo a ser buscado, mas como algo que, em se tendo próximo, incita essa geração, incita a procriação, né? E que isso tem a ver com o modo de nós, mortais,
tocarmos um ponto de imortalidade. É aí que esse humano mortal se aproxima do divino. A gente pode dizer que é aí que o entusiasmo entra em cena. Olha, muito bom isso, muito bom. Isso eu acho assim que é uma preciosidade para a gente entender, né, essa amplitude que está presente na doação amorosa, conjugando o ato de criação, não o endereçamento ao objeto propriamente, mas a potência da criação, a potência do ato, né? Nesse sentido, né, me parece que esse é o amor que interessa ao desejo de analista. Gente, nós já estamos no adiantado da hora. Tem a Fernanda Pulido que está pedindo a palavra. Peço que ela faça a questão dela o mais rápido possível, bem mais curto possível, e para depois irmos para o nosso final, para não passarmos demais do nosso compromisso com o tempo, né? Que as pessoas já estão indo, algumas já estão indo embora. Vamos lá. Obrigada, obrigada. Bom dia a todos. Obrigada, Denise. Põe Minha pergunta... Não dá para ver você, Fernanda. Eu te peço desculpa, estou sem câmera, realmente. Mas a minha pergunta é muito objetiva. Vocês estão falando de entusiasmo e me remeteu à fala que a Denise colocou mais no início da conversa, em que ela disse que porque o analisando está fazendo análise, ele começa a fazer coisas que nunca fez, porque agora ele pode falar sobre elas, né? Eu queria perguntar, Denise, se você pode falar um pouquinho mais sobre isso, que eu acho que tem a ver com entusiasmo, mas também tem uma questão estética, né? Sensorial, de esteses, enfim. É isso. Obrigada. Fernanda, eu esqueci de acrescentar, né, que toda essa referência à aproximação com o divino, né, no ato da criação, né, na incitação à criação, né, diz respeito ao fato de que a palavra entusiasmo, etimologicamente, significa ter Deus em você, né? Tel, né? Esse tu, né? Entusiasmo vai na direção do ter Deus em você. Né? Muito legal isso, verdade. Se fazer habitar por essa dimensão divina, digamos assim, né? Eu acho que esse é o ponto central, Fernanda, e sobre esse encorajamento é uma coisa que a gente verifica mesmo, né, muito na clínica, no sentido em que você viver uma experiência e não poder compartilhá-la com ninguém, não poder falar dela, torna ela muito mais densa, muito mais pesada, né? E mesmo muito mais traumática, né? Então, a clínica abre essa possibilidade, né? Eu tenho uma amiga que trabalhou muito tempo com um grupo lá em Paris, que é da Fundação Primo Levi. Ela trabalhou muito tempo escutando refugiados, né? Então, histórias terríveis de guerra, enfim. E uma vez ela numa apresentação, ela estava contando que atendeu uma mulher que tinha sofrido horrores, e ela só dizia, ela repetiu o tempo todo, mas a senhora não é capaz de imaginar isso, a senhora não é capaz de entender, a senhora não é capaz de saber o que foi isso.
E aí essa amiga disse para ela: é verdade, não sou mesmo, mas eu sou capaz de te escutar, e eu quero te escutar falar disso, né? Entende? Essa potência da fala, não propriamente no sentido daquilo que está sendo trazido, não propriamente pelo sentido, pela significação daquilo que está sendo trazido, mas pelo contorno musical, né? Pelo o contorno de musicalidade, o contorno sonoro, a materialidade sonora que permite algum tipo de visibilização ou de sensibilização mais concreta, né, daquele vivido em outros termos. Eu acho que isso é que é essencial, isso é que é transfigurador na dimensão do horror, que a fala favorece, né? Enfim, não sei se eu... Uma experiência estética, né? De alguma maneira, Isso. poder fazer a minha obra, né? Mostrar a minha obra. Exatamente, exatamente. Quando você, né, quando você escolhe as palavras, conjuga as palavras, quando você entona, quando você faz as canções, quando você respira, você compõe, né? A gente está compondo, e ainda que seja compondo com o horror que foi vivido, né? Isso é transfigurador, isso é artisticamente trágico, a meu ver, e nós trabalhamos com isso. Maravilhoso, Gente, muito obrigada. Muito bom. nós vamos ter que ir chegando ao fim. Eu acho que foi uma reunião maravilhosa e eu adorei estar aqui com você, Denise, com os colegas, discutindo. Acho que essa palavra transfiguração talvez tenha que ser incorporada ao nosso vocabulário psicanalítico, Sim, né? sim, Algo a sim. ser pensado assim em muitas coisas. Eu queria discutir muito todas as tragédias que você analisou, mas na verdade o seu livro podia ser transformado em vários livros. A tragédia grega, só Hamlet, puxa vida, né? Dava para fazer um livro inteiro. Mas, enfim. O Alan, ele já foi transformado numa peça de teatro. O que? O seu texto? Ah, Meu é? texto. Olha, Lacan em cena. que Olha, Quem maravilha! sabe um dia a gente monta. Monta, monta. Isso seria ótimo. e é Olha, legal, e é legal que ela transformou a própria maneira de escrever numa peça de teatro. Tem primeiro ato, segundo ato, né? tudo em Sim. atos. É. Uhum. A única coisa do Hamlet, eu até tinha feito, eu fui cotejar um pouco, porque eu não gosto da tradução da Bárbara. Ela, Aham. ela faz umas modificações que são absolutamente... Mata a letra do Shakespeare, né? Mas eu até tinha anotado, aí eu ia ver, estava com o texto do Hamlet em inglês para ver as traduções e tal. Uau. Aí peguei uns enganos que ela fez. Um deles era ela tinha traduzido literalmente o que era uma expressão na época, né? E a expressão era o olhar do louco, desvairado. E até reforçava o seu argumento, isso que era engraçado, Aham. né? Aham. Mas, enfim, É, não temos tempo para isso É, agora. porque, na verdade, eu não trabalhei com a tradução dela, porque esse livro eu escrevi quando eu estava na França. Então, eu Ah, trabalhei com a tradução francesa, mas aqui o Luiz fez questão de passar tudo para as traduções que tinham aqui no Brasil. Algumas eu consegui barrar, né? Porque eu achei que não convinham mesmo, mas outras escaparam, mas não foi com as traduções daqui que eu trabalhei. é.
Não, tem algumas boas dos poetas, acho que era o Ziraldo que traduzia também. Também. Tem coisas muito boas. Ai, É que ela tinha uma visão de simplificar e perdia. Eu tive um debate com ela sobre o Otelo e deu pau o tempo todo, porque dizia não é ai. isso, é outra coisa, tal. Mas paciência. Mas o sentido seu não se perdeu, porque o seu argumento ficou claro, né? Em relação à sua análise das diversas cenas do Hamlet. Olha, muito obrigado. Eu acho que foi incrível ler esse seu livro. Eu fui de cabo a rabo nele, me deu um trabalhão, porque é uma tessitura fechada, não é? Você não deixou muito espaço assim para. Você tem que prestar muita atenção, porque você faz questão de marcar tudo direitinho. É uma pesquisa. É a minha produção mais complexa, eu diria. De todos É. os livros que eu tenho, esse é o mais complexo. Então, É o que meus demanda mais parabéns. trabalho Olha, do leitor. legal, parabéns, Denise. E eu deixo você a última palavra para encerrar esse encontro. Nossa, olha, só tenho a agradecer, foi super emocionante. Já apresentei esse livro várias vezes, mas o formato aqui foi diferente, gostei muito. Achei muito incrível e me possibilitou ir além do próprio livro, né? O que é sempre muito estimulante, né? E, bom, e estar com os colegas aí, os amigos, muito queridos, muito bom. Muito obrigada. Muito Obrigada, obrigada nós. pela leitura atenta, pelas Uhum. referências elogiosas. Uhum. Obrigadão. Parabéns e tchau, gente. Sim, a gente Tchau, até. ficar 3 Bom dias e fim de 3 semana noites. para todo Bom mundo. fim de semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.